só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. O texto de Filipenses 4, versículo 6 diz o seguinte para nós: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Este é o nosso devocional de hoje, então, com este texto base, Filipenses 4, 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Como sempre fazemos, precisamos analisar qual o contexto em que o versículo se encontra, está inserido. E nós observamos que ele está inserido em uma das cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, portanto é um texto, é um versículo paulino. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu. E já está quase no final da carta de Paulo, já está no último capítulo, no capítulo 4. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como uma carta de agradecimento, uma carta da alegria, porque os cristãos daquela cidade de Filipos haviam ajudado muito o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo tinha um grande carinho por todos eles. E ele manifesta uma alegria muito interessante, que não é qualquer alegria. É uma alegria que vai muito além da alegria sentida no mundo. Porque muitas vezes as pessoas se contentam neste mundo com bens, com fama, com uma situação de conforto. E o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele não tinha bens, ele não tinha boa fama, e ele tinha tudo menos conforto, porque ele estava na prisão quando ele escreveu esta carta. Portanto, nós já analisamos aí que o contexto dessas palavras, de não se preocupar com coisa alguma, era um contexto de labuta, um contexto de sofrimento, de grande dificuldade que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Ele, mais do que ninguém, poderia falar o que era ter preocupações, especialmente naquele momento. O ano litúrgico, quando nós analisamos esse texto dentro do ano litúrgico, nós observamos que este versículo, não isolado, mas ao lado dos outros versículos ali do capítulo 4 de Filipenses, ele aparece em dois momentos no ano litúrgico. Ele aparece no 19º domingo após Pentecostes, em uma das trienais. Uma vez a cada 3 anos ele aparece neste 19º domingo após Pentecostes. E
nós lembramos que esse período pós-Pentecostes, que inclusive é o período que nós estamos atravessando agora, é um período de crescimento, de amadurecimento espiritual. Portanto, lidar com as preocupações e saber como lidar com elas é algo que precisa ser feito e aprendido por cristãos, especialmente cristãos que desejam amadurecer na fé, crescer na fé e em sua caminhada. E um segundo período em que ele aparece nos cultos, no ano litúrgico, o segundo momento, na verdade, é na ação de graças, no dia de ação de graças. E aí não é apenas uma vez a cada 3 anos, mas todos os anos esse texto aparece. Portanto, não apenas é um texto de amadurecimento, de crescimento espiritual, mas também é um texto de gratidão, de agradecimento, de ação de graças. Tanto assim que o apóstolo Paulo fala ao final do versículo 6, com ações de graças. Vejam só. Mas vamos agora nos ater ao que este versículo nos ensina. Será que este versículo nos ensina a não nos preocuparmos? Percebam que este versículo ele tem uma similaridade, uma proximidade muito grande com o que Jesus falou no Sermão do Monte. Jesus falou: não se preocupeis com coisa alguma. Mas é claro que as palavras dele não se restringem apenas a estas. Jesus continuou. Assim como o apóstolo Paulo não se restringe a dizer: não se preocupem com coisa alguma. Ele continua. Porque ele sabe que ser alguém que vive nesse mundo, ser de carne e osso, é se preocupar. É ter preocupações. Nós temos preocupações de vários tipos. Temos preocupações com a nossa saúde, com a saúde dos nossos mais chegados, familiares, amigos. Temos preocupações financeiras, temos preocupações de todos os tipos de relacionamentos. Ser humano é ter preocupações. É impossível não tê-las. Mas então o que o apóstolo Paulo está ensinando para nós? O que Deus está ensinando para nós por intermédio do apóstolo Paulo aqui? Que nós precisamos saber como lidar com as nossas preocupações. Nós iremos nos preocupar, mas nós precisaremos saber o que fazer com essas nossas preocupações. Muitas vezes, seguramente você já perdeu noites de sono por preocupações. Talvez você já tenha desenvolvido enfermidades físicas, que é o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? As nossas preocupações acabam gerando reações em nosso corpo. E doenças, claro, psíquicas, ansiedades, depressões e muitas outras. E aí nós podemos observar que se preocupar em demasia, não ter onde colocar essas preocupações, traz grandes danos aos seres humanos. É muito nocivo para a nossa saúde física e mental. E por isso que Deus resolve esse problema para nós. Ele diz: lidem bem com as suas preocupações, com as preocupações de vocês. Vocês irão se preocupar. E o que vocês farão com essas preocupações? Levem até mim. Canalizem as preocupações que vocês têm em forma de orações, de súplicas e também de ações de graças, de agradecimento. É isso o que o versículo quer nos ensinar. O apóstolo Paulo não ensina que nós não devemos ter preocupações, porque isso é impossível. Mas ele quer nos ensinar a depositar todas as nossas preocupações em nossas orações.
Este versículo, portanto, e todo o capítulo 4 de Filipenses, ele procura nos trazer consolo, procura nos trazer paz, tranquilidade, mesmo em meio às dificuldades e problemas. Onde está o consolo e a paz que nós tanto necessitamos? E uma resposta assim, meio rápida, sem uma reflexão mais apurada, seria: está nas nossas orações então. Se nós orarmos, nós teremos paz, teremos tranquilidade. Mais ou menos. É como se nós pegássemos assim e falássemos: não, nós somos salvos pela fé. Não. Nós não somos salvos pela fé. Nós não somos consolados pelas nossas orações. Tanto a fé quanto as nossas orações são canais, são meios para que nós possamos ser salvos, no caso da fé, para que nós possamos ser consolados e possamos ter paz, mesmo em meio às preocupações, no caso das orações. Mas quem nos traz paz? Quem nos traz consolo em meio às preocupações? É Deus. Quem nos salva? É Deus, por intermédio da obra de Cristo na cruz. A consequência de nós canalizarmos as nossas preocupações a Deus por meio de orações será ter a verdadeira paz. E aí a sequência do texto, no versículo 7, lá de Filipenses 4, vai apontar exatamente para isso. Quando o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Percebam como a paz de Deus, que excede todo entendimento. Às vezes a sua vida vai estar um caos. Você vai estar repleto de preocupações. Mas se você canalizá-las a Deus por meio de orações, Deus promete que você terá paz. Mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio às dificuldades. A consequência direta de nossas orações é a paz que só Deus pode nos dar. E fica este recado muito importante para você, amado irmão, amada irmã. Não seja negligente em suas orações. Ore todos os dias. Quer você tenha preocupações, quer não. Porque as orações não são apenas para pedir, não são apenas para suplicar, mas também para agradecer pelo fato de Deus não deixar que o mal nos atinja. O versículo bíblico só que não de hoje é o seguinte, queridos irmãos e irmãs. Faça o bem sem olhar a quem. Já ouviu essa frase? Fazer o bem sem olhar a quem. Parece até uma frase bíblica, não é? Mas não é bíblica. Mas nós podemos concordar com ela, né, pastor? Ela diz algo legal para nós. Fazer o bem para as pessoas sem observar quem são essas pessoas. Precisamos fazer o bem indistintamente, certo? Mais ou menos. Mas Jesus não falou pra gente, pastor, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Não devemos fazer o bem a todos? Sim, é verdade. Como cristãos, filhos de Deus no mundo, nós iremos procurar fazer o bem a todos, ainda que não consigamos, porque nós não somos perfeitos. Iremos procurar fazer isso em nossa vida. Mas o texto de Gálatas 6:10, de certa forma, contrapõe um pouco esse pensamento de fazer o bem sem olhar a quem. Vejam se não. Gálatas 6:10 diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Portanto, nós iremos fazer o bem a todos, iremos procurar
fazer o bem a todos, mas há uma hierarquia. Primordialmente, principalmente, devemos fazer o bem aos nossos irmãos na fé. As pessoas que creem em Cristo como nós cremos não são nossos meros parceiros, amigos, companheiros. São nossos irmãos e irmãs em Cristo. E por isso existe essa hierarquia. Deus deseja que nós cuidemos de todos, que amemos a todos, mas Ele sempre coloca uma hierarquia. Percebam? Como primeiro Ele deseja que nós amemos a Ele acima de tudo e de todos, e depois que amemos ao próximo. E mesmo com os próximos, com as pessoas ao nosso redor, existe uma hierarquia. Primeiro tem que ser aos que estão mais próximos, aos nossos familiares. E no ponto de vista da fé, quem são os nossos familiares? Nosso irmão, nossa irmã, em Cristo Jesus. Eu espero que este devocional tenha sido útil para você. Percebam, quando nós estudamos apenas um versículo, nós conseguimos ampliar, aprofundar, né? Às vezes a gente pega um texto mais longo e é mais complicado fazer esse aprofundamento. E muitas vezes esses versículos que eu tenho feito aqui, os nossos devocionais, são versículos conhecidos, batidos, que nós vemos em todas as partes, mas que são mal entendidos. E por isso nós precisamos estudá-los. Vamos fazer uma oração a Deus? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por este devocional de hoje e pedimos que o Senhor possa sempre nos lembrar que nós podemos recorrer a Ti em todos os momentos, quando tivermos agradecimentos a fazer, mas também quando tivermos súplicas. Que nós não sejamos corroídos pelas nossas preocupações, mas que nós possamos sempre canalizá-las a Ti, levá-las até o Senhor, pois o Senhor cuida de nós. Fica com cada um que está acompanhando este devocional, seja nesta noite de quinta-feira ou outro dia, e que nós possamos sempre nos lembrar de que o Senhor é o único que pode nos trazer a verdadeira paz que excede todo entendimento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, foi um prazer ter vocês conosco. Vamos finalizar com a última estrofe do hino Eu Só Confio no Senhor. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me der, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu bem. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me der, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu bem. Que Deus possa estar com cada um de vocês. Até a próxima. Grande abraço.